Shalom, shalom, shalom. Aqui pastor Ilmar, professor da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, nas cadeiras de Sociologia e Geografia. E aqui fundador do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, uma instituição de ensino que está aqui desde 1992 difundindo conhecimento bíblico. Nossa tarefa é estudar a Bíblia. Nós estamos estudando a Bíblia, teologia bíblica. Temos vários cursos, intermediário, básico, bacharelado, todos cursos livres. Estamos estudando aqui o livro 4 do curso básico de teologia. Nossa matéria é Cristologia, a doutrina de Cristo, do Messias, do ungido. Na aula passada falamos um pouquinho sobre a impecabilidade de Jesus, mostrando as implicações da humanidade dele. Hoje iremos iniciar a aula que falará sobre a unidade. Como é que pode Deus estar dentro de um ser humano e ao mesmo tempo ser humano e ser Deus? Como é que faz essa unidade? A unidade da pessoa de Cristo. Como é que isso acontece, né? Como pode dois ser um? É igual trindade, né? Como três pode ser um? Então a importância e a dificuldade da questão examinada de acordo com a Bíblia. A doutrina da unificação do divino e do humano em Jesus é de difícil compreensão, porque postula a combinação de duas naturezas. Como é que duas naturezas combinam quando uma sobrepõe a outra, que por definição possui atributos contraditórios. Mas por outro lado, se é Deus, pode estar em todos os lugares, mas se é homem, só pode estar num lugar. Então fica assim, ao mesmo tempo que pode uma coisa, não pode outra, né? E se ele é homem, não pode fazer tudo. Se é Deus, pode fazer tudo. Então parece impossível a pessoa ser infinita e ser finita ao mesmo tempo. Para que a redenção concretizasse na cruz, valha para a humanidade, deve ser a obra de Jesus humano. Ele tinha que ser homem para pagar o preço na cruz, né? Mas para que tenha o valor infinito necessário para expiar os pecados de todos os seres humanos, em relação a um Deus infinito e perfeitamente santo, é preciso que ele seja Deus. Então é assim, as duas naturezas convivendo simultaneamente, uma simbiose. Como isso acontece? Jesus ele era plenamente divino e plenamente humano. Então como é que a relação entre as duas naturezas em uma única pessoa pode coexistir? Então a cristologia em geral é importante porque a encarnação implicou a transposição do abismo metafísico, moral e espiritual entre Deus e os homens. Então vamos começar por aqui, o material bíblico. Gênesis capítulo 26 diz, também disse Deus, no singular, façamos no plural, o homem, a nossa plural imagem. Então aqui mostrando que a trindade, né, já tínhamos aqui desde o Velho Testamento, Jesus era membro da trindade, ele estava lá com ele, era Cristo, Espírito e Deus. E também encontra em Salmo falando da trindade, tal. Há texto na Escritura que aluga tanto a deidade quanto a humanidade. Existe texto na Bíblia que tanto fala de Deus como do homem, na referência a Jesus. João 1,14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Gálatas 4 diz, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. 1 Timóteo 3,16, aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então esse texto é significativo a mostrar a reencarnação terrena de Jesus com sua presença no céu. Esse texto de Timóteo aqui fala das fases todinhas, né? Manifestado na carne, justificado no espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então tá aí. Então se Jesus é o Pai, ele tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Várias passagens destacam que ele é designado por um de seus títulos, são extremamente reveladoras. Por exemplo, quando fala que ele é filho do seu amor, em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, qual nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, pelo qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Filho do homem, por exemplo, esse título, ele usou com frequência durante seu ministério terreno. Aparecem em passagens que dizem respeito à sua posição celeste. Por exemplo, em João 3,13, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do homem. Lógico que nesse texto aqui a gente esperava que aparecesse, a saber, o Filho de Deus. Mas Jesus contrastava para mostrar que ele era Deus e homem ao mesmo tempo. A fusão das duas naturezas. Houve uma fusão, né? Uma junção das duas, ninguém se consegue separar. Ao mesmo tempo que ele diz que ele veio do céu, em vez de falar que ele é filho de Deus, ele diz que é filho do homem.
Então é muito claro isso aí. E dentro dessa temática da unidade dessas duas fusões, dessa fusão de Deus e de homem, várias heresias surgiram. Por exemplo, o nestorianismo. Esse nestorianismo vem de Nestor, que foi patriarca de Constantinopla. Ela afirmava que a divindade de Cristo dividia a pessoa de Cristo. A humanidade dividia a pessoa de Cristo. Nessa cabeça de Nestor, Maria, portanto, não foi a mãe de Deus. Ela deu à luz a um homem que era veículo para Deus. Isso aqui falando do Theotokos, né? Apesar de ter mais tarde professado concordar com a Formação Calcedônia, o Concílio de Calcedônia dizia que havia duas naturezas unidas em uma pessoa. Nestório preferia pensar numa conjunção em vez de união. Talvez o melhor resumo da ideia de Nestório foi dizer que, embora não defendesse conscientemente nem ensinasse abertamente que havia uma divisão na pessoa de Cristo, o que dizia parecia implicar isso. Ele dividia o Deus-Homem em duas pessoas distintas. Essa heresia foi condenada do Concílio de Éfeso, em 431. Então, dividia a pessoa de Cristo, né? Deus-Homem, dividido em duas naturezas. Aí surgiu um outro também, chamado Eutiquianismo, vem de Eutíquio, que era lá do mosteiro de Constantinopla. Ele declarou que o Senhor Jesus Cristo, após o nascimento, possuía apenas uma natureza, a de Deus feito carne e tornado humana. E Cristo era simultaneamente Deus perfeito e homem perfeito. Sua alegação básica parece ter sido a de que havia duas naturezas antes da encarnação, e uma depois. Antes de encarnar, diz Eutíquio, que Jesus era Deus e era homem. Depois que ele encarnou, somente uma. As ideias de Eutíquio constituíram o fundamento de um movimento que ensinava que a humanidade de Jesus era de tal forma absorvida pela deidade que ficava praticamente eliminada. Então, quando ele veio ao mundo e se tornou Deus, a parte humana dele teria se apagado. Esses são desvios sobre a unidade de Deus e do homem. Também tem o caso do adocianismo. O adocionismo o que é isso? Vem de adoção, né? É uma forma mais simples, essa ideia de que Jesus de Nazaré foi um mero homem durante o primeiro ano de vida. Em algum ponto, entretanto, provavelmente no batismo, então ele se tornou então Deus. Ele foi adotado, né? Esse é meu filho amado em quem me compraz. A partir dali, segundo essa ideia do adocianismo, no século VIII, a humanidade é afirmada e a divindade é reduzida. Nessa ideia aí. Negada, né? Adocianismo negada. Então, para sustentar a posição, os adocionistas concentram-se na ideia de que Jesus foi gerado por Deus, João 3,16. E a doutrina da quinose, que é a doutrina do esvaziamento, né? Jesus mesmo se esvaziou, Filipenses 2,7. De acordo com essa concepção, quinose vem da palavra grega quinose, que é esvaziar. Aquilo que Jesus se esvaziou foi a forma de Deus. Então, a segunda pessoa da Trindade deixou de lado seus atributos divinamente instituídos, onipotência, onipresença, onisciência e tal, para assumir qualidades humanas. Com efeito, a encarnação consistiu em trocar uma parte da natureza divina por características humanas. Suas qualidades morais, tais como o amor e a misericórdia, foram mantidas. A doutrina da quinose sustenta que Jesus não é Deus e homem simultaneamente, mas sucessivamente. Com respeito a certos atributos, ele é Deus, depois é humano, depois Deus de novo. Embora essa concepção resolva algumas das dificuldades, não corresponde aos indícios que citamos anteriormente, ou seja, que os escritores bíblicos consideravam Jesus tanto Deus como homem. Então, essa ideia aí que ele é sucessivo, primeiro começa sendo Deus e homem, depois vira homem, depois Deus, depois do batismo, ela não tem base bíblica. A base bíblica inteira diz que ele é Deus e é homem ao mesmo tempo, desde a concepção até a sua morte. Só após a morte, quando ele é assunto ao céu, que ele volta então à função de Deus como membro da Trindade. Então ele deixa a função humana depois da sua morte. A encarnação, dada essa interpretação da encarnação, a diferença entre Cristo e nós é que é apenas quantitativa, não qualitativa. Mas deve-se notar essa interpretação entra em conflito com várias ênfases das Escrituras. A plenitude de Deus habitando corporalmente em Jesus, a pré-existência de Cristo e a singularidade de sua filiação. Então, o Concílio de Calcedônia, em 451, dizia isso: um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar, em duas naturezas inconfundíveis e imutáveis, indivisíveis e inseparáveis,
A distinção da natureza de modo algum é anulada pela união, mas pelo contrário, as propriedades de cada pessoa e natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e substâncias, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus, Verbo, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou e os nossos pais nos transmitiram. Essa é a forma do Concílio de Calcedônia, em 451, falando sobre a fusão das duas naturezas, a unidade das duas naturezas de Cristo. Fica na paz, tchau, tchau.